Olá, você que é aluno ou aluna dos sétimos anos. Hoje nós temos uma nova aula. Esta videoaula eu vou tratar sobre como localizar os números numa reta numérica. E também vou falar um pouco de uma novidade para vocês sobre módulo de um número. Tá? Módulo de um número você não viu ainda no sexto ano. Reta numérica você viu, né? Então, vou escrever aqui para vocês o título da nossa aula. Os números racionais. Os números racionais na reta. Se é numa aula de matemática, essa reta é reta numérica, né? Então, os números racionais na reta. Você já viu que lá no sexto ano, os números naturais, eles começavam aqui e tinha uma reta infinita para lá. E aí aqui era o zero, essa reta tem que ser espaçada igualmente, né? Sempre com o mesmo espaço entre os pontos. Cada um desses pontos é representado por um número natural. Aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e esta setinha indica que é infinito para lá. Depois você chegou no sétimo ano, neste ano, você aprendeu que esta reta, ela também segue para a esquerda. Então, essa reta segue para a esquerda, também com uma seta para cá, porque para a esquerda ela também é infinita. Igualmente espaçada como do lado de lá, como à direita do zero, nós temos aqui, 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 os pontos se repetem igualmente espaçados. Cada ponto de lá tem o seu espelho do lado de cá, que são os simétricos, porém de sinais opostos, de sinais contrários. Então, se à direita, imediatamente à direita do zero eu tenho o 1, imediatamente à esquerda do zero eu tenho o menos 1, depois o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. E aqui eu tenho a reta numérica que estamos representando os números inteiros, que são infinitos para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Para a esquerda estão os negativos, para a direita estão os positivos. Bem, aqui está a nossa reta. E aonde que se encaixam então os números racionais? Eu poderia colocar aqui. Aonde fica um meio? Toda fração é uma divisão, mas toda fração também é um número. Onde fica este número aqui, ó? Um meio. Onde fica um meio? Um meio é eu pegar o meu todo, dividir em duas partes e pegar uma. Mas quando são números maiores, vai ficar um pouco difícil de nós pensarmos assim. Por exemplo, aonde que fica 4 sobre 999? Eu teria que pegar o meu todo, dividir em 999 partes, e dessas 999 partes pegar 4. É difícil. Mais fácil é você pegar no seu rascunho, você vai lá no seu rascunho e transforma esta fração em número decimal. Tá vendo agora qual foi o objetivo da aula passada, onde eu trabalhei bastante como que se transforma uma fração em número decimal? Por isso, porque agora você vai ter facilidade aqui, aonde você pega o numerador, divide pelo denominador. 1 é menor que 2, então dá 0 vezes. Coloca uma vírgula aqui, libera um zero aqui, formando 10.
Agora 10 dividido por 2 que dá 5. E 2 vezes 5 é 10 e deu uma conta exata. Então, normalmente eu faço assim. Eu coloco pequenininho aqui, ó, o resultado daquela conta. Então, 1/2 vai ficar no 0,5. 0,5 é a metade entre 0 e 1. É 0,5, é o meio. Então eu venho aqui, não preciso de régua, eu posso fazer a olho e eu vou achar a metade mais ou menos aqui, ó. Aqui está a metade, tá? O 0,5. Eu não devo colocar 0,5 aqui. Eu devo colocar o número que estava no enunciado da minha questão, que era 1/2. Então eu vou colocar aqui, ó. Tanto faz eu colocar para cima ou para baixo. Eu posso colocar aqui em cima, quando não tem espaço eu coloco aqui embaixo. Aqui está localizado o meio. Onde fica o meio? Fica aqui, entre o 0 e o 1. Mas como que eu sei que é do lado direito e não do lado esquerdo do 0? Porque se não tem sinal nenhum, é positivo, né? É positivo, ok? Agora, onde fica... Ó, vamos usar a mesma pergunta aqui. Onde fica, por exemplo, 2 terços? Aonde que vai se localizar os 2 terços? Eu teria que pegar do 0 ao 1, dividir em 3 partes e pegar 2. Ah, mas olha, fazer tudo isso é mais fácil você pegar o 2 e dividir por 3. Não dá. Toda vez que eu falo não dá, é o único momento que vai 0 no quociente. Agora eu coloco uma vírgula aqui, libero um 0 aqui, formo 20. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Essa vírgula aqui me libera outro 0 aqui. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. O que é que você percebeu? Você percebeu que vai dar uma dízima periódica. Mas como que eu localizo uma dízima periódica? Como nós estamos trabalhando a olho nu, não com uma lupa para aumentar de tamanho a nossa reta, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a primeira casa decimal. Somente a primeira casa decimal para localizar na reta. Então, 0,6. 0,5 e 0,6 estão muito próximos. Então, o que eu faço para não dar confusão e para que o professor não se perca na hora de fazer uma correção? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar este número para cima. 0,5 está aqui, então 0,6 está muito próximo. Ó. Coloca aqui para cima. Coloco 0,6? Não, eu coloco 2 terços. Então eu venho aqui e digo que aqui está os dois terços. Ok? Muito bem. Aonde fica 8 quintos? Aonde fica 8 quintos? Ó, estou usando a mesma pergunta. Onde fica 8 quintos? Ué, se eu dividir o meu todo em 5 partes e pegar 8, eu vou pegar mais que 1. Então, vai passar do 1 aqui, ó. Vai passar do 1. Então, o que eu faço? Para garantir, eu venho aqui no meu rascunho, pego o 8 e divido por 5. Dá uma vez 5, 5. Sobra 3. Coloco uma vírgula aqui e um 0 aqui. 5 vezes 6 dá 30, sobra 0. Tá vendo? Você pode fazer tudo isso em matemática. Você pode começar pelo processo longo e terminar pelo processo rápido, pelo processo curto, né, para facilitar. Então, 1,6. Olha só. 1,6. 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 está mais ou menos aqui. 1,6 é um pouquinho para lá. Ah, professor, mas como é que eu vou saber exatamente? Olha só.
Não precisa ter medo. Você só vai errar se você colocar 1,6 aqui perto do 2. Agora você sabe que a metade está aqui, a metade da metade está aqui, que é 1,75. Então não pode ser para lá, tem que ser mais perto do 1,5. Então você vai colocar aqui, ó. Você vai, 1,6 está aqui, que na verdade é quem? É o 8/5. Então aqui está o 8/5. Tá vendo? Eu localizei aqui aonde que estão 3 frações positivas. Vamos ver outros. Usando a mesma reta. Onde fica menos 3/2? Eu vou escrever mais aqui embaixo porque para poder usar o espaço, porque agora eu vou usar os números à esquerda do zero, que são os negativos. Onde fica menos 3/2? Então vamos lá. Todo mundo sabe que dividir por 2 é achar a metade. E a metade de 3 é 1,5. Se eu quero achar a metade de 3 negativos, é 1,5 negativo, né? Então, olha o que eu costumo fazer. Você vai lá, faz a sua continha, 3 dividido por 2 dá 1, que dá 2, sobra 1, coloca uma vírgula aqui, um zero aqui dá 5, aqui dá 10, que sobra 0. Então, isso aqui é menos 1,5. Geralmente eu coloco aqui para não esquecer qual é o meu resultado. Agora o que eu faço? Eu venho aqui para o lado esquerdo, menos 1,5, menos 1. Menos 1,5 é bem no meio entre o menos 1 e o menos 2. Então venho aqui, localizo aqui, ó, está ali. E eu vou localizar aqui então, com uma setinha aqui para cima, ou com um ponto igual a esses aqui, e aqui está o meu menos 3/2. E assim eu localizei na minha reta numérica. Essa reta numérica eu estou representando os números racionais, que são representados pela letra Q, e eu já representei neles. Veja bem, eu coloquei o Q aqui, que é de número racional. Mas aqui eu tenho números naturais, não tem problema, porque eles são racionais. Aqui eu tenho números inteiros negativos, não tem problema, porque eles são racionais também. Então, todos os racionais, com vírgula ou fracionários, estão entre os racionais inteiros, positivos ou negativos. Agora, aonde fica menos 17/4? Opa, o que eu faço? Eu vou aqui no meu rascunho e divido 17 por 4, sem me preocupar com o sinal neste momento. 4 vezes 4 dá 16, que sobra 1. Vírgula aqui, 0 aqui. 4 vezes 2 dá 8, que sobra 2. Já tem 0 aqui. Desculpa, já tem vírgula aqui, 0 aqui. 4 vezes 5 dá 20, que sobra 0. Ah, então isso daqui, aqui faltou um ponto de interrogação para ficar bonitinho. Isso daqui significa 4,25. Mas veja bem, era negativo, continua sendo negativo, porque só tem um sinal de menos ali, tá? Como eu falei anteriormente na hora da dízima periódica, eu uso a primeira casa decimal. Já está de bom tamanho, porque nós estamos fazendo um trabalho aleatório. Nós estamos localizando os números aleatoriamente, tá? Então eu venho aqui, menos 4 está aqui. Menos 4,25. Ó, aqui no meio seria menos 4,5, que seria menos 4,50. Menos 4,25 é a metade da metade. A metade daqui, a metade da metade está aqui. Como eu tenho espaço para cima, eu vou indicar aqui. E aqui eu vou colocar o menos 17 quartos. Menos 17 quartos. Localizei aqui. Aonde que está o menos
aqui, ó, vou colocar aqui. Aonde está o menos, onde fica menos 20 otávios. Menos 20 oitavos fica do lado esquerdo do zero. Vamos descobrir aonde? Eu pego 20, divido por 8, 8 dá por 2, que dá 16, que sobra 4. Não tenho mais ninguém para baixar. Quando eu não tenho mais ninguém para baixar, eu coloco uma vírgula aqui. Essa vírgula me libera um zero para formar o 40. Aí dá por 5, que dá 40, que sobra 0. Então é 2,5. Olha só, onde fica 20 oitavos? Fica exatamente no menos 2,5, porque era negativo aqui, ó. Então vem aqui, 0, menos 1, menos 2. Aqui está o menos 2,5, que na verdade eu estava trabalhando com menos 20 oitavos. Ok? Agora, por exemplo, eu localizei todas essas frações, onde eu percebi que é mais fácil transformar as frações em número decimal para depois localizar na reta numérica. Feito. Agora, se eu tiver assim, ó, onde fica 3,7? Agora não tem segredo. Você vem aqui, 3,7. 3,5 é aqui no meio. 3,7 é um pouquinho depois. Então vem aqui e coloca aqui, ó. 3,7 está aqui. Ah, eu vou indicar com uma setinha para não confundir. Ótimo, está ali o 3,7, tá? Aonde fica, por exemplo, menos 4,888 reticências. Olha só, é uma dízima periódica, que é um número racional, que pode ser escrito em forma de fração. Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque já está em número com vírgula e eu vou usar a primeira casa decimal. Então vem aqui, ó. Eu já tinha sinalizado que o 4,5 está aqui. Menos 4,8 é um pouquinho mais para a esquerda. 4,75 está aqui, um pouquinho mais para cá então. Ó. Então eu venho aqui, olha só. Não faz mal se eu fizer para lá, um pouquinho para cá, desde que eu saia do lugar certo. Aí quem é que está aqui? Menos 4,8888. Ou eu coloco assim, ou eu coloco aquele traço em cima que eu expliquei para algumas turmas na aula online de hoje, tá? Então veja bem, aqui está a dízima periódica, onde eu usei o primeiro número, tá? Porque não tem como a gente ficar localizando decimais, milésimos na reta numérica. Tudo bem? É assim então que a gente localiza os números racionais, os números inteiros e os números naturais na reta numérica. Muitas vezes, quando está pedindo para localizar os números na reta numérica, às vezes em alguns livros e até em alguns enunciados, diz assim, ó, que isso aqui, além de ser chamado de representação na reta numérica, também é chamado de representação geométrica. Professor, representação geométrica está se referindo à geometria? Sim, porque a reta é estudada em geometria. Então, quando eu pedir para vocês, faça a representação geométrica dos seguintes números racionais. O que é que você tem que fazer? Simplesmente localizar estes números na reta numérica. Isto é uma representação geométrica, tá? É representar os números na reta. Tudo bem? Agora, nós falamos muito sobre valor absoluto, né? Por exemplo, mais 8, qual é o seu valor absoluto? Menos 8. Desculpa, isso é o oposto. Mais 8, qual é o seu valor absoluto? 8.
Menos 8, qual é o seu valor absoluto? 8. Menos 500, qual é o seu valor absoluto? 500. Existe uma forma de você identificar valor absoluto, que é com um símbolo, tá? Que se chama módulo. Ó, se chama módulo. Módulo. O módulo, ele é representado por duas barras, tá? Então, quando você vê um número entre essas duas barras, significa que eu quero o módulo desse número que está ali. E módulo é o valor absoluto. O que é módulo? Aqui, ó. Módulo é o valor absoluto de um número inteiro. Isto é módulo. O que é módulo? Módulo é o valor absoluto de um número inteiro. E o que é valor absoluto que vocês já estudaram? É um número sem sinal nenhum. Lembra disso? Então veja bem aqui, ó. Vou dar alguns exemplos. Acho que ainda cabe aqui, né? Exemplo. Barra mais 8. Mais 8. Como é que você faz a leitura disso? O módulo de mais 8. Qual é o módulo de mais 8? Módulo é o valor absoluto de um número. Logo, o valor absoluto de mais 8 é 8. Lembrando que valor absoluto é o valor do número, é quanto que ele vale. É a distância dele até o zero. E distância a gente não usa nem mais nem menos, né? É aquilo que eu já falei para vocês em sala de aula. Eu não vou caminhar mais 8 metros até chegar ao portão. Eu não vou caminhar menos 8 metros para chegar no portão. Eu caminho 8 metros para chegar no portão. Isso é valor absoluto. É a distância do número até o zero. Para simplificar, eu costumo dizer que módulo é um número sem sinal nenhum. É o valor dele, sem sinal nenhum. Então, o valor absoluto, ele é representado pelo módulo, por essas duas barrinhas aqui. Então, por exemplo, o módulo de menos 8. O módulo de menos 8 é 8. Qual é o módulo de menos 20? O módulo de menos 20 é 20. Qual é o módulo de mais 324? O módulo de mais 324 é 324. É o valor absoluto do mais 324. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Eu quero o oposto do módulo de menos 82. Então você vai pensar assim, você não vai fazer assim, ó, o oposto de menos é mais. Não. Você primeiro vai achar o módulo. Qual é o módulo de menos 82? 82. O oposto, menos 82. Mais um exemplo para ficar claro e encerrar o assunto. Está aparecendo aí? Está. O módulo de menos 3, porque de mais 3 vai ser meio óbvio. Qual é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é 3. O oposto, menos 3. Ok? Então aqui eu mostrei para vocês como é que se localizam números decimais, números inteiros, números naturais, números com vírgula, números fracionários na reta numérica. Mostrei também o que significa o módulo de um número. E agora eu quero passar aqui para vocês quais serão os exercícios que você vai fazer para praticar este conteúdo. Eu quero que você faça os exercícios que estão na página
que estão na página 115. Questões. Questões 8 a 12. Então você vai fazer as questões 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Bons estudos, se divirtam, gostem bastante de estudar, de localizar os números na reta, de saber quem é o módulo de um número, e na próxima daremos continuidade aos conteúdos matemáticos aqui estudados. Um beijo e até a próxima!